Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje estou aqui para apresentar, fazer o review e não o gameplay. No futuro talvez tenha gameplay desse jogo que é a Caçada ao Ogronauta, um jogo solitário de estratégia no mundo de Artrusia, que é mais um jogo do Tony Garcia nesse cenário que ele desenvolve. Todos os jogos dele se passam dentro desse mundo, que é o mundo de Artrusia, que para quem não está associando, é o mundo da Fortaleza de Berdolock. Temos aqui um wargame simples. Eu já vou falar qual que é a minha relação com wargames dentro desse mundo. E muita gente pensa que Fortaleza de Berdolock é um cenário de fantasia medieval tradicional. E não é, embora tenha todos os elementos de um cenário de fantasia tradicional, ele tem muita coisa de vaporpunk, steampunk. Por exemplo, nesse jogo, você controla uma unidade de combate, uma unidade militar, vamos por assim dizer, que você tem que sair em caça desse objeto de guerra, que é o Ogronauta, que é uma grande máquina de guerra, uma máquina mecânica, como vocês estão vendo aqui na capa. E os orcos no mundo da Fortaleza de Berdolock, eles são extremamente industriais, eles manjam muito de tecnologia. Então, é um mundo muito complexo. O lore do mundo de Artrusia, ele é muito mais amplo do que a maioria das pessoas imagina, que a maioria das pessoas que não conheçam. Eu demorei muito para fazer essa resenha por vários motivos. Mentira, por um motivo só. É que assim, é um wargame, né? Não é um RPG solo, ele é um wargame solo que tem um lore, que tem uma história do mundo de Artrusia, mas ele é, em sua essência, um wargame. É um wargame bem simples, e eu sei que os wargames costumam ser muito mais pesados que isso no quesito regras e tudo mais. Mas eu não tenho absolutamente conhecimento nenhum de wargame. O único wargame que eu já joguei na vida antes desse foi o War, que é o pipocão, né, do wargame. Então eu tava com muito medo de falar bobeira. Eu acabei jogando bastante esse jogo, então agora eu acho que eu consigo pelo menos fazer a resenha. O gameplay eu ainda tô meio assim se eu vou fazer ou não, porque o meu conhecimento de wargame, os termos e tudo mais é nulo. Então eu não vou falar daquilo que eu não faço a menor ideia. Eu vou falar desse jogo, que é um jogo muito bacana, ele tem pouquíssimas páginas, e eu acho então que ele é uma excelente introdução para quem quer entrar nesse mundo do wargame, porque eu não conheço nada, eu tenho muita dificuldade de entender regras, muitas mesmo, parece que eu sei um monte de regra, mas não é verdade. O Tagmar, por exemplo, eu precisei ler o livro de regra umas 6 vezes antes de entender mesmo. Eu só não desisti porque realmente eu queria muito jogar Tagmar. E esse daqui, na verdade, depois de poucas lidas, eu li umas 3, 4 vezes, eu já estava me sentindo mais ou menos confiante. Aí, conforme foi saindo as jogatinas, eu vi que tinha algumas coisas que eu estava fazendo errado e fui acertando o passo. Aqui está a folha que vai me auxiliar com alguns marcadores, né? Aqui tem os pontos de vapor. A minha unidade começa com 3 pontos de vapor. Aqui são os eventos. Cada turno eu vou puxar cartas, ele usa cartas e dados, tá bom? Vou falar direitinho. E aqui estão os turnos. Você tem 8 turnos para localizar o Ogronauta. Você não vai enfrentar o Ogronauta, o plano é localizar ele, onde é que ele está. Ele usa um baralho, mas não todas as cartas. Então deixa eu virar aqui. Começa com um pouquinho de lore, falando do que é o Ogronauta, como está indo. E aqui, ó, olha só a proposta. Você é o comandante de um cruzador terrestre humano em busca de um ogronauta, um couraçado de terra orco gigante que deve ser destruído para terminar seu reinado de terror. Esse jogo é ideal para diversão na hora do almoço por ser rápido e simples de jogar. Então o que você vai precisar? Do livro de regras, o painel de combate, que seria essa parte aqui. Não, desculpa, o painel de combate é uma outra parte ali que você marca os pontos de dano, né, do casco, o ponto de casco de cada unidade. O tabuleiro de jogo, que sim é essa. Os marcadores de pontos de vapor, se você curte usar marcadores, e marcadores aqui para marcar o turno. E se você tiver uma... Pode trabalhar com impressão também e tudo mais.
E aí você vai trabalhar com um baralho normal, só que você vai separar 24 cartas. E ele dá aqui as cartas que você vai usar. Cada carta, ela equivale a um evento. Em cada turno você vai baixar 3 cartas, vai escolher 2, né? Vai baixar 3 cartas de fácil para baixo, vai revelar 2 e essas 2 serão os eventos que vão acontecer naquele turno. Então vamos lá, o jogo tem 3 fases. Primeiro, a exploração. Na exploração você vai pegar esse deck previamente preparado e vai separar 3 cartas, né? Vai colocar aqui. E aí dessas 3, sem ver, você vai escolher 2, né? Vou escolher essa, um 4, e essa daqui, um 2. A que eu não escolhi é descartada. Olha só, o 4, cada carta equivale a uma coisa. O 4, ele equivale a evento nenhum. Então, terreno limpo, não achei nada. E o 2 também. Então, esse primeiro turno para mim foi meio inútil. É bom? Não, porque eu tenho 8 turnos para achar o encoraçado. Eu quero eventos. Né? Só que eu posso encontrar também unidades orcas, né, dos orcos, que estão defendendo a parada. Então vamos para mais um turno para ver se tem combate, para falar como é que funciona. Então o primeiro turno não rolou. Eu colocaria um marcador aqui no primeiro turno, que já foi. Agora estamos no segundo turno. Eu quero essa daqui, que é um 8, e aqui que é um 2. O 2 eu já sei que quer dizer terreno limpo. Agora o 8... ele também não significa nada. O segundo turno eu estou procurando e não estou encontrando. Vamos para o terceiro turno. Isso nunca é bom, né? Porque pode passar os 8 turnos. Logicamente eu vou encontrar, porque eu vou usar todas as cartas. Então eu quero essa daqui, ó, um valete. E depois um 5. O 5 ele quer dizer chuva. O clima muda no turno corrente, nesse turno. Então todas as unidades em combate recebem -1 na rolagem de acertos. Então fica mais difícil de acertar. E o valete ele me diz que eu encontrei um pelotão da infantaria orco. Vou ter que enfrentar. Deixa eu pegar lá o pelotão e falar para vocês. Ó. Aqui o pelotão. Aí eu vou falar do que os atributos têm. Tanto eu quanto os inimigos têm. Eles têm ataque, número de ataque. Nesse caso ele pode fazer 3 ataques por turno, ou seja, ele é consideravelmente poderoso. Aqui tem o acerto, ele acerta em 5 ou mais, então ele vai atacar um D6, se cair 5 ou 6 ou mais, porque tem bônus e tudo, ele acerta. Se ele acerta, ele vai calcular o dano, no caso é jogando 2D6, né? E o valor desse 2D6 tem que ser maior do que a blindagem da unidade que ele está atacando. No caso da unidade humana, se eu não me engano é 8. Então ele tem que tirar 8, ele tem que tirar mais do que 8, e aí se ele tirar mais do que 8, ele causa um dano nos pontos de casco. Quando o ponto de casco vem a 0, aí essa unidade foi vencida. E a mesma coisa, se os meus pontos de casco, aqui as minhas estatísticas, né, eu acerto mais fácil, eu tenho 2 ataques, dano 2d6, minha blindagem é 8, e tenho 3 pontos de casco. Todas as unidades aqui, com exceção do Mecha Vapor Orco, que tem 2, todos têm 3. E assim vai alternando. Primeiro eu ataco, depois ele ataca, e vai fazendo isso até reduzir os pontos de casco. É muito bacana, né, esse tipo de combate. É bem simples, realmente. Eu não sei como são os outros wargames mais complexos. Eu sei que tem 1 zilhão de variações, distância, média distância, dependendo da distância causa mais, menos dano, dependendo da distância não causa dano nenhum, dependendo da distância está muito próximo para aquele tipo de arma atacar. Eu sei que tem wargames em que cada unidade tem muitas opções de ataque de armas, tem que calcular ângulo de ataque, ângulo de desvio e tudo mais. Eu sei que tem tudo isso, tá bom, gente? Mas aqui não tem. Então por isso que eu falo que é uma excelente introdução. E tem outras cartas, né? Se sair um Ás, quer dizer que um grande rastro de fumaça foi avistado. E pode ser o Ogronauta. Então eu quero muito o Ás que apareça logo, porque se ele aparece, eu posso tentar fazer a localização do Ogronauta. Eu vou rolar aqui nessa tabela. E se eu achar ele, o jogador automaticamente ganha a partida.
Então o lance é, quanto antes sair um Ice, e quanto antes eu passar nesse teste de localização, melhor para mim, porque eu tenho 8 turnos para fazer isso. O rei, se cair o rei, a carta do rei é equivalente a um navio de terra inimigo. Então se aparecer o rei, quando fala navio aqui, gente, está falando de meio de transporte militar e não navio propriamente dito, tá bom? Então esse é o navio terrestre orco, é linguagem militar, né? Navio significa esse tipo de transporte também. Se cai uma dama, um esquadrão composto por 2 mechas a vapor orco. Então, se cair a dama, a gente vai enfrentar esse carinha aqui. 2 desse, aliás, né? E aí eu tô ferrado. Se caiu 7, eu encontrei uma unidade de reparo. Então essa carta, na fase da reestruturação, como é que é o nome da fase? Reorganização, eu posso usar essa carta. Quando ela sai, eu guardo ela comigo e uso quando eu quiser. E nessa terceira fase, eu posso recuperar um ponto de casco. Chuva, que foi o que caiu aqui, que é o 5, né, que dificulta os ataques. E tem interceptação, que é uma carta que aumenta a chance de eu encontrar, de eu localizar o ogronauta. Eu guardo essa carta. Quando eu tiver a chance de interceptar ele, ou seja, quando sair um Ice, eu ganho mais 1 na minha rolagem. E as outras cartas quer dizer que não tem nenhum evento e que o terreno está limpo. É isso, gente. É um jogo muito bacana. Ele está onde? Ele está gratuitamente lá no Dungeonist. E ele rende muitas horas ou minutos de diversão. Cada partida costuma durar 10 minutos. As minhas partidas geralmente duram mais ou menos isso. Quando eu tô com muita sorte, dura menos. Quando eu tô com muito azar, dura menos. Né? Então acho que 10 minutos é um tempo bacana. Depois que você conhece as regras e acaba decorando o que cada carta representa, fica mais rápido ainda. Eu cheguei a fazer partidas assim que eu ganhei em 5 minutos. Mas aí vai depender muito, né? Mas bota aí, né? De 5 a 15 minutos, depende se realmente não tiver com sorte nos dados e tudo mais. Então, caçada ao Ogronauta. Quem sabe eu faço um gameplay disso.